E deve estar aí uma frustração na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Por quê? Porque o Lula está indo para cima da tentativa de golpe que aparentemente ali, aliás, aparentemente não, né? Deu para ver direitinho e inclusive confirmado que o Trump está tentando fazer um golpe no Brasil na eleição de 2026. O problema para o Trump e para o Flávio Bolsonaro é que está dando errado, está dando tudo errado. Agora foi noticiado, o Leandro Demore, jornalista, noticiou que o consulado dos Estados Unidos em São Paulo passou a convidar influenciadores de várias áreas, não só de política, para encontros no consulado dos Estados Unidos, para debater o tema, abre aspas, liberdade de expressão. Uma jornalista do Brasil Paralelo, uma militante bolsonarista do Brasil Paralelo, confirmou, falou que teve um excelente encontro na embaixada, no consulado dos Estados Unidos. O que será que o pessoal dos Estados Unidos está querendo com influenciadores brasileiros na véspera da eleição, com o tema, abre aspas, liberdade de expressão, no momento em que a embaixada dos Estados Unidos está aí tentando um golpe no Brasil e que o governo dos Estados Unidos, a partir aí do Departamento de Estado, que é o Marco Rubio, está falando que, olha, vamos impor tarifas ao Brasil aí de 50%, entre outros motivos, por não acabar com o PIX e porque tem problemas de liberdade de expressão. Lembrando que ano passado o discurso do Trump contra o Brasil era pelo mesmo motivo, liberdade de expressão. Então vamos usar esse tema aí para tentar dar golpe. Só que tem uma coisa, liberdade de expressão me parece ser a senha que a extrema-direita usa, não é só no Brasil não, tá? É no mundo inteiro, para se reunir e tentar dar golpe. Isso aconteceu no Brasil. Vamos lembrar que o Bolsonaro, quando em 2021, no dia 7 de setembro, muita gente, eu lembro que achava que ele ia dar golpe naquele dia. Ele acabou não dando golpe e 2 dias depois pediu desculpa chorando para Alexandre de Moraes. Mas naquele dia ele falou que, olha, a liberdade é mais importante do que nunca. E o discurso do bolsonarismo não falava de apenas liberdade de armas, essas coisas. Não, sempre liberdade de expressão. Por quê? Porque a liberdade de expressão é usada para quê? Para convencer as pessoas a darem golpe e para atacar quem eles querem. Inclusive, boa parte aí dos discursos de ministros do STF na condenação do Bolsonaro dizia: liberdade de expressão não é liberdade de agressão e não é liberdade de cometer crimes. São coisas bem diferentes. A liberdade de expressão de um acaba quando começa a lei, ou seja, quando começa o direito, seja de uma pessoa ou seja de todo o povo brasileiro, o direito de democracia, ou o direito de não ser ameaçado, o direito de não ser atacado com fake news, etc. Então a liberdade de expressão tem os limites. Porém, o bolsonarismo e o governo dos Estados Unidos usa isso já faz muito, muito tempo, usa o tema da liberdade de expressão para impor as suas ideias. É por isso, eu vou explicar uma coisa, que os Estados Unidos pregam sempre a tal da liberdade de imprensa. Fala, nossa, tem que ter liberdade de imprensa, não pode e tal. Porque o plano de imperialismo dos Estados Unidos, que agora está mudando escancaradamente, o Trump, se tem a única que não é uma... Não pode dizer que ele tem uma qualidade, mas a única coisa que ele tem ali que é menos pior que os outros é que ele fala o que vai fazer. Pelo menos você sabe o que está acontecendo. E aí a hipocrisia da imprensa pró-Estados Unidos, que sempre foi paga para ser pró-Estados Unidos, é escancarada, né? Que não tem como eles ficarem apoiando e o Trump falando que, realmente, tô roubando aí petróleo da Venezuela e pronto. Se fosse o Biden, a Kamala Harris, vão falar, não, nós estamos fazendo o melhor para o povo venezuelano. E aí os jornalistas da Globo vão poder ficar naquela hipocrisia e falar, não, é muito bom para os venezuelanos que os Estados Unidos sequestraram o presidente. Sequestraram, não. Capturaram um criminoso que é o presidente deles e olha agora vai ter investimento no petróleo, eu menti. Como é o Trump falando abertamente, não, eu tô roubando mesmo e o lucro é todo nosso. E os venezuelanos, não, esquece os venezuelanos, é nosso agora. E vou roubar o do Irã também, hein? Vou roubar o petróleo deles também. Aí não tem como a imprensa inventar historinha, entendeu? Aí fica difícil. E os Estados Unidos tinham um plano de imperialismo até o começo dos anos 90, final dos anos 80, que era o quê? Eles davam um golpe de Estado, como aconteceu no Brasil em 64. E aí eles impunham ditaduras sanguinárias, que torturavam, matavam, estupravam, faziam tudo lá de ruim com seus opositores, e entregavam ali as riquezas do país para os Estados Unidos. Porém, essas ditaduras começaram a sair do controle, em algumas nos anos 80. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, não, é melhor do que ditadura, sabe o quê? É uma democracia. Por quê? Porque a gente fala que tem que ter liberdade de imprensa, a gente fala que tem que ter liberdade de expressão, e aí a gente financia jornalistas corruptos, e a imprensa que é corrupta, a imprensa capitalista vai querer dinheiro, né?
para fazer propaganda de políticos que sejam pró-Estados Unidos e que entreguem as riquezas para a gente. E assim foi. E você vê aí que a imprensa sempre fazendo aí propaganda naquela época, anos 90, 2000, de neoliberalismo, sempre de políticos de direita, sempre uma campanha anti-esquerda, a imprensa ajudou aí no golpe contra o Lula, tudo mais. E sempre essas ações aí da imprensa conseguiam, muitas vezes, eleger os políticos de direita ou derrubar os políticos de esquerda quando eram eleitos. E aí foi dando certo o plano deles. Porém, saía do controle porque, às vezes, o povo não é bobo e acabava votando na esquerda e a esquerda começou a dominar por muito tempo. Aí eles passaram a dar golpe de Estado mesmo, como deram no Brasil em 2016, na Bolívia em 2019, no Paraguai em 2010 e foram em outros países aí. No Peru aí em 2020, 2021, aí você vê vários. A sequestrar presidente, como na Venezuela, porque eles perceberam que, a democracia não está mais dando muito certo para roubar as riquezas desses países. A população está votando certo? Não pode. A população está ignorando quem a imprensa manda votar? Nos anos 90 dava certo, a imprensa falava, vota no Fernando Henrique, eles votavam. É isso, tá? É tudo imperialismo que a gente está discutindo aqui. E aí agora, os Estados Unidos começam não tem imprensa? Tá, então, mas tem que ter, então, liberdade de expressão absoluta. Por quê? Porque se não dá para contar com a imprensa, que as pessoas não estão mais acreditando no que eles falam, então esquece. E às vezes a imprensa começa a ter opinião própria porque às vezes tem limite, porque foram educados esses jornalistas que tinha que ter democracia. E aí agora os apoiados pelos Estados Unidos não querem democracia, eles querem golpe. Então fica uma contradição. Então o que faz? Acha influenciadores, porque hoje as pessoas estão muito mais tempo no celular do que vendo jornal. Então, ou lendo ou vendo na TV. Então é mais fácil manipulá-las assim. Então eles manipulam com o algoritmo das redes, é só ver aqui que o YouTube corta sistematicamente o alcance. Não é só do Plantão Brasil, não. Dos outros canais de esquerda também você deve perceber que acontece o mesmo, apesar do Plantão Brasil ser o mais visado. E eles também, além do algoritmo, eles vão agora chamando os influenciadores. Provavelmente vai ter ofertas em dinheiro, alguém acha que não, ofertas de todos os tipos, para esses influenciadores interferirem no processo eleitoral. Lembrando que quem confirmou a informação foi o Leandro Demore. Aí eu vi algumas pessoas de extrema-direita falando deve ser mentira porque ele não mostrou o print do e-mail que a fonte dele diz ter recebido aí da Embaixada dos Estados Unidos. Mas eu entendo porque a fonte do Leandro Demore não queria mostrar o e-mail. Que era, se alguém quer dar um golpe no outro país, você vai chamar 20 influenciadores. Hoje em dia, não é muito mais fácil você escrever um e-mail e vai no ChatGPT e fala, oi, cria 20 versões desse e-mail e manda um e-mail diferente para cada influenciador. Se vazar na imprensa, você sabe quem foi a fonte. Porque cada um recebeu um e-mail diferente, uma palavra diferente, uma vírgula diferente que seja. Se vazar um print, fala, esse e-mail aqui a gente mandou para quem? Foi para fulano. Então, o influenciador que não deve ser bobo, falou, eu não mostro não o print. Porque senão vai que fazem uma coisa assim, vão saber que foi para mim esse e-mail. Aí, o que aconteceu foi que uma do Brasil Paralelo falou, não, teve a mesma reunião. Teve a reunião. E o Lula foi avisado e o Lula discursou, vou mostrar aí, o Lula chegou na voadora, tá? Contra o Trump, contra o Milei. O Milei o Milei está sendo investigado na Argentina por usar dinheiro público para fazer campanha para políticos estrangeiros, no caso para o Flávio Bolsonaro, tá? Então, já entraram na justiça contra o Milei, já tem até juíza do caso, já foi designada e tudo mais, e tá tendo uma investigação contra o Milei porque, ele usou dinheiro público para viajar com o avião presidencial e tudo, ficar em hotel 5 estrelas com dinheiro público, etc, etc. Lembrando que o Milei roubou centenas de milhões de dólares dos próprios seguidores dando um golpe de criptomoeda, tá? Aí, ele vai lá e usa dinheiro público para quê? Para fazer acordos no Brasil? Para ter reuniões bilaterais? Para trazer investimentos para o país dele? Não! Para fazer campanha para um político amigo dele. Isso é crime. Isso é crime. É mau uso do dinheiro público. Só que lá na Argentina, isso é considerado um tipo de desvio de dinheiro público, como um tipo de peculato. É crime. E tá bem fácil de comprovar, porque ele não fechou acordo nenhum no Brasil. Ele teve uma visita que ele fez depois para o Tarcísio de Freitas, em que não fechou acordo nenhum. Inclusive, eu li o texto escrito pelo Tarcísio de Freitas e me pareceu o texto de alguém que, olha, o Tarcísio é um despreparado, ele é tão fascista quanto a família Bolsonaro, mais perigoso até do que a família Bolsonaro, porque ele tem apoio total da imprensa. Ele tem apoio total da imprensa, ele é tão entreguista quanto a família Bolsonaro. Vamos lembrar que ele estava com um bonezinho do Trump comemorando as tarifas contra o Brasil, nunca esqueça disso. E aí,
mesmo sendo um despreparado completo, a nota que o Tarcísio fez depois da depois do encontro que ele teve com o Milei, foi uma nota de alguém que deve ter pensado, caramba, eu me encontrei com um imbecil completo. Não deve dar para falar três frases com o Milei sem ele falar uma imbecilidade. Não devem ter discutido de absolutamente nada, de nada, de nada. Deve ser impossível para o governador de São Paulo ter uma conversa com o presidente da Argentina sobre algo que seja minimamente útil para os dois países. Coisa que, sendo os dois de extrema-direita, eu duvido que fariam. Mas mesmo se fosse útil para a extrema-direita, difícil, hein? É esse o nível aí do Milei. É só fazer dancinha e nada. E é bom para dar golpe, tá? Conseguir enganar os próprios seguidores. E os seguidores, eu tava vendo umas entrevistas dos seguidores do Milei na Argentina, é uma loucura, tá? Eu vi a entrevista de uma mulher falando, eu e meu marido trabalhávamos numa multinacional, nós fomos demitidos, a gente não consegue emprego em lugar nenhum, a gente está realmente passando fome, a gente realmente não tá com muita dificuldade, mas a culpa não é do Milei não, pobrezinho, nossa gente, o Milei é um excelente presidente. Desemprego recorde, população em pobreza recorde, empresas, a indústria cair 30% em qualquer país é um desastre, é desastre total. Não tem, desde que se inventou a indústria na humanidade, não tem país em que a indústria cai 30% em um ano, em que você não fala, olha, é uma crise gigantesca. Isso faz séculos. Vai falar, que coisa. Aí o Milei, a imprensa brasileira passa pano, a imprensa argentina também, as pessoas acham que é normal. Cai 30% dos anos, não é normal, pô, tadinho. A pessoa trabalhava numa multinacional, está agora passando fome. Quer dizer, devia ter uma vida muito boa, classe alta, assim, e agora está lá na pobreza e ainda continua apoiando, tá? Igual os bolsonaristas apoiando o Bolsonaro, os trumpistas apoiando o Trump. Os trumpistas, sou contra imposto, aí o Trump aumenta imposto de tudo. As tarifas, vamos lembrar, o imposto que eles pagam lá, imposto para eles, não é para gente. E os imbecis ainda comemoram o aumento de imposto, sendo que o Trump foi eleito falando que ia baixar imposto. Lembrando, o pessoal da extrema-direita, vários aí são anarcocapitalistas que acham que imposto é roubo, tem que ter zero de imposto, estado mínimo. Os caras aumentam imposto, eles aplaudem. A melhor parte aí dos Estados Unidos, vou mostrar aqui o discurso do Lula para você, o Lula primeiro detonando o Milei e depois o Trump. Mas a melhor parte da hipocrisia da extrema-direita, não é só nos Estados Unidos não, em outros países também, que é a Europa no caso, é o seguinte: eles odeiam imigrantes porque os imigrantes, abre aspas, estão roubando o emprego deles. Mas o Trump vai lá, em rede nacional, e fala assim, olha, a inteligência artificial vai tomar o emprego de todos vocês. Ele falou com todas as letras. 90% das pessoas vão perder o emprego para a inteligência artificial nos próximos anos. E a gente vai financiar tudo isso com dinheiro público, tá? E essas tarifas, ou seja, impostos que eu estou aumentando, são para financiar a inteligência artificial, que vai literalmente roubar o emprego de todos vocês. E vocês vão ficar pobres. Mas olha, esses imigrantes malditos. E aí os caras repetem. Igual asnos. Estados Unidos, tá?